Imagine um assassino, responsável por inúmeras vidas perdidas, agora sendo atacado brutalmente com uma série de facadas. Sua morte se torna um reflexo do sofrimento que ele causou. Mas o que dizer de um criminoso que matou movido por uma distorcida sensação de piedade? Existe algo mais justo em vê-lo sofrer? Ou estamos apenas perpetuando um ciclo de violência sem fim? O que leva esses indivíduos à loucura? Em um cenário de violência e vingança, qual é o destino reservado para aqueles que quebram os limites da moralidade? Neste vídeo, exploraremos o caminho traiçoeiro de Charles Schmid e de outros assassinos famosos, questionando o que realmente significa pagar por seus crimes e até onde vai o limite entre justiça e vingança. Charles Schmid, conhecido como o enigmático flautista de Tucson, é lembrado por uma série de eventos perturbadores que marcaram sua trajetória. Adotado por Charles e Catherine Schmid, ele parecia levar uma vida normal, mas por trás disso escondia uma mente sombria. Em maio de 1964, Schmid tomou uma decisão macabra: acabar com a vida de uma jovem. Seu alvo foi Allen Rowe, uma estudante vulnerável do ensino médio. Com a ajuda de sua namorada, Mary French, e de seu amigo John Saunders, ele elaborou um plano cruel. Sob o pretexto de um encontro em grupo, Schmid atraiu Rowe ao deserto. Lá, ele a amarrou, cometeu atos terríveis e tirou sua vida de maneira brutal, enterrando-a em um local remoto onde ninguém a encontraria. Meses depois, Schmid iniciou um relacionamento com Gretchen Fritz, uma jovem de 16 anos com uma vida igualmente conturbada. Confiante em sua parceira, ele revelou o crime contra Rowe. No entanto, essa confiança custou caro. Quando Gretchen ameaçou expô-lo, Schmid reagiu com frieza, silenciando não apenas Gretchen, mas também sua irmã mais nova, Wendy, de apenas 13 anos. Desesperado para esconder os crimes, Schmid buscou a ajuda de Richie Brunis, um amigo próximo. Assustado e tomado pela culpa, Richie fugiu para Ohio, onde contou tudo aos avós. A confissão levou à prisão de Schmid em novembro de 1965, encerrando seu reinado de medo. No julgamento, ele foi condenado à morte em 1966, mas a abolição da pena de morte no Arizona transformou sua sentença em 50 anos de prisão. Mesmo atrás das grades, o passado de Schmid o alcançou. Em março de 1975, ele foi brutalmente atacado por 2 companheiros de cela que o esfaquearam 47 vezes. Gravemente ferido, Schmid perdeu um olho e um rim, mas resistiu por 10 dias antes de sucumbir às lesões. Sua vida terminou de forma tão violenta quanto os atos que marcaram sua existência. Após uma série de assassinatos horríveis em Tucson, Charles Schmid finalmente pagou o preço por seus crimes. Sua morte na prisão, brutal e inesperada, parecia encerrar uma era de terror para a cidade. Enquanto a cidade de Tucson se recuperava do pesadelo de Schmid, em Gaffney, uma nova onda de terror estava prestes a começar. Leroy Martin, aparentemente um homem comum, logo revelaria seu lado mais sombrio, trazendo medo e morte para sua própria comunidade. Leroy Martin, infamemente conhecido como o estrangulador de Gaffney, foi um homem que, por fora, parecia viver uma vida comum. Ele trabalhava em uma fábrica têxtil, era marido e pai de 3 filhos. Em 20 de maio de 1967, a tranquilidade de sua vida foi interrompida de forma brutal. Annie Lucille Dedmond desapareceu misteriosamente, e ao ser encontrada, sua morte foi marcada por violência extrema. Seu marido, Roger Dedmond, foi injustamente preso, condenado a 18 anos de prisão por um crime que não cometeu. 9 meses depois, em fevereiro de 1968, Nancy Carol Paris, outra mulher, desapareceu enquanto passeava com seu cachorro. Seu corpo foi encontrado mais tarde à margem de um rio, debaixo de uma ponte, sem roupas e com sinais macabros de estrangulamento e agressão. Em 8 de fevereiro, a jovem Nancy Christine Reinhardt, de apenas 14 anos, teve sua vida brutalmente interrompida. Seu corpo foi encontrado enterrado sob uma pilha de galhos com um pé visivelmente à mostra. Um detalhe que parecia gritar por socorro, mas que não foi ouvido. Assim como as outras, ela também foi estrangulada e assassinada pelas mãos impiedosas de Martin.
Buscando notoriedade, Martin fez uma ligação anônima para Bill Gibbons, editor do Gaffney Ledger. Ele indicou a localização dos corpos e assumiu a responsabilidade pelos assassinatos de Annie Dedmond, enquanto inocentava seu marido preso. A polícia, após investigar as pistas dadas por Gibbons, encontrou os corpos de Paris e Reinhardt, confirmando o horror descrito na ligação. 4 dias depois, Martin voltou a contatar Gibbons, avisando sobre novos ataques. Sua ameaça se concretizou em 13 de fevereiro, quando Opel Diane Buchan, de 15 anos, foi sequestrada. Sua irmã testemunhou o momento em que Opel foi forçada a entrar no porta-malas de um carro. Apesar da descrição detalhada, a polícia levou dias para encontrar o corpo de Opel em uma área de mata, sua vida interrompida por estrangulamento e facadas. Em 27 de fevereiro de 1968, a justiça finalmente alcançou Leroy Martin, que foi preso. Ele foi condenado por 4 homicídios e sentenciado a passar o resto de sua vida atrás das grades. Mas a história de Martin terminou de forma tão brutal quanto suas vítimas. Em 31 de maio de 1972, apenas 4 anos após sua condenação, ele foi atacado por Kenneth Marshall Ramsey, que o esfaqueou com uma lâmina improvisada. Os ferimentos fatais não demoraram a levar Martin à morte, encerrando sua vida de crimes de forma violenta e definitiva. Enquanto a cidade de Gaffney se recuperava dos horrores que Martin deixou para trás, Albert DalSalvo, nas ruas de Boston, já estava tramando seu caminho para a fama macabra, sem saber que, com o tempo, seu nome se tornaria sinônimo de terror para uma nova geração. Albert DalSalvo, também conhecido como o Estrangulador de Boston, foi um dos criminosos mais notórios de sua época. Nascido em uma área decadente de Chelsea, Massachusetts, DalSalvo mostrou desde a infância sinais de uma natureza perturbadora. Ele demonstrou uma inquietante tendência à crueldade com os animais, uma pista sombria sobre o comportamento que viria a seguir. Com uma série de prisões e comportamentos agressivos desde jovem, DalSalvo continuou sua trajetória de crime, chegando a ser condenado por diversos delitos. No entanto, foi somente quando ele passou a se fazer passar por um caçador de talentos, como o Homem Medidor, que suas ações tomaram uma forma ainda mais sinistra, levando a uma série de agressões sexuais. Em 1961, ele foi preso por arrombamento, onde confessou sua identidade como o Homem Medidor. Após ser diagnosticado como sociopata, foi condenado, mas sua verdadeira natureza criminosa não demoraria a ressurgir. Quando foi libertado, iniciou sua onda de violência como o Estrangulador de Boston, com mulheres sendo encontradas estranguladas em suas casas. A tensão em Boston cresceu, enquanto a polícia tentava desesperadamente fazer sentido dos assassinatos. Seu apelido, Homem Verde, surgiu das roupas que usava durante os ataques. O medo aumentava a cada novo corpo encontrado. Mas em 1964, um esboço composto levou à identificação de DalSalvo. Ele foi preso e colocado em um hospital psiquiátrico, mas sua tentativa de fuga em 1967 fez com que fosse transferido para uma prisão de segurança máxima. Ali, em 1973, ele encontrou seu fim de maneira brutal, esfaqueado na prisão. Enquanto o pesadelo de Boston se dissipava com a morte de Albert DalSalvo, em uma outra parte do mundo, um jovem canadense chamado Leopold Dion começava sua própria jornada de destruição. O caminho de Leopold Dion para a infâmia começou cedo. Aos 17 anos já estava do lado errado da lei, condenado por atos de indecência grosseira. Em 1940, Dion se alistou no exército canadense. Mas a disciplina da vida militar não foi suficiente para conter seus impulsos desviantes. Durante o serviço, ele tentou tirar a vida de uma prostituta, mas foi absolvido. Os anos pós-guerra pouco fizeram para reabilitar Dion, que, em um ato perturbador, sequestrou uma jovem com seu irmão, sob a cobertura da escuridão. Eles cometeram atos indescritíveis, esfaquearam a vítima e a deixaram para morrer nas trilhas ferroviárias. Milagrosamente, a mulher sobreviveu, sendo testemunha das mentes distorcidas dos irmãos Dion. O tribunal condenou Leopold à prisão perpétua, enquanto seu irmão recebeu uma sentença de 10 anos. O tempo passou,
e após 17 anos cumpridos, Dion foi libertado condicionalmente. A comunidade que o recebeu não tinha ideia do mal que estava prestes a ser desatado em seu meio. Em abril de 1963, Dion começou a caçar meninos jovens, explorando sua ingenuidade e se passando por fotógrafo para atraí-los para suas garras. Sua primeira vítima conhecida foi o garoto de 12 anos, Guy Luke, que foi enganado com a promessa de tirar algumas fotos, mas acabou sendo levado para um local isolado onde Dion tirou sua vida e o enterrou. Alan Kier, de 8 anos, e Michelle Morrell, de 10 anos, cruzaram o caminho do monstro de Pont Rouge. O último ato da jornada de terror de Dion, quando Pierre Marquet, de 13 anos, teve o mesmo destino cruel. A captura de Dion ocorreu rapidamente após seu último crime hediondo. Inicialmente, ele permaneceu em silêncio, mas após um mês de prisão, ele cedeu e confessou seus crimes abomináveis. Guiou as autoridades aos locais de descanso de suas vítimas, trazendo algum alívio para as famílias que haviam sido mergulhadas no luto. Em 10 de abril de 1964, Dion foi condenado à morte por enforcamento, mas a sentença foi brevemente revertida, sendo comutada para prisão perpétua pelo governador-geral Georges Vanier. O fim de Dion ocorreu em 17 de novembro de 1972, mas não pelas mãos do Estado. Em vez disso, foi através de um ato violento de um colega de cela. Norman Champagne, delirante e acreditando ser Lawrence da Arábia, cravou uma lâmina improvisada em Dion, extinguindo sua vida. Após a morte brutal de Leopold Dion, que terminou em 1972, uma inquietante sombra de violência e morte ainda pairava sobre os corredores das prisões norte-americanas. Entre os muitos nomes que surgiram durante a década de 1980, um se destacaria de forma igualmente perturbadora: Donald Harvey. A infância de Donald Harvey em Boonville, Kentucky, foi marcada por dificuldades e traumas pessoais indescritíveis. Aos 18 anos, Harvey encontrou seu chamado nos corredores do Marymount Hospital, em Londres, como atendente. Em um período de 10 meses, ele tirou a vida de pelo menos uma dúzia de pessoas, utilizando um coquetel de arsênico, cianeto e sufocamento, administrados com uma frieza calculada que contrastava com sua aparência jovem. As vítimas de Harvey eram diversas, homens e mulheres, jovens e idosos. O que todas tinham em comum era o infeliz encontro com o homem que se tornaria conhecido como o Anjo da Morte. Harvey alegava ter começado sua jornada de assassinatos movido por uma misericórdia equivocada, tentando aliviar a dor de pacientes terminais. Por 17 longos anos, seus crimes passaram despercebidos. No entanto, em março de 1987, sua sinistra atuação começou a ser desmascarada. A morte repentina de John Powell, um paciente vítima de um acidente de moto, levantou suspeitas. A autópsia revelou níveis letais de cianeto em seu organismo. Harvey, como pessoa de interesse, teve seu passado investigado, e logo se descobriu que ele havia sido flagrado roubando partes de corpos para rituais ocultos no Hospital VA de Cincinnati. Esse incidente, somado à sua proximidade com o aumento de mortes de pacientes, levou à sua interrogatória. Enfermeiras começaram a se manifestar com provas contundentes, ligando Harvey a pelo menos 24 mortes. Com a perspectiva da pena de morte, o advogado de Harvey fez um acordo. Em troca de uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, Harvey confessaria todos os seus crimes. Ele admitiu ter matado 24 pessoas, embora mais tarde tenha alegado que o número real estava mais próximo de 70. Em 26 de outubro de 1987, Harvey foi admitido no sistema penitenciário de Ohio. Sua liberdade estava esquecida, e seu legado como um dos mais prolíficos serial killers da América estava selado. No entanto, a história de Harvey não terminou em silêncio. Em 28 de março de 2017, ele foi encontrado em sua cela severamente espancado. Alguns dias depois, ele faleceu. A morte de Harvey gerou uma onda de especulações. Quem teria dado os golpes fatais?
Teria sido um ato de justiça vigilante ou simplesmente a dura realidade da vida prisional? As respostas surgiriam na forma de um prisioneiro chamado James Elliot, que foi acusado de assassinato agravado e outros crimes relacionados à morte de Harvey. Enquanto as sombras da morte continuam a assombrar as prisões e os corredores da justiça, a vida de Roger Kibbe segue a mesma trajetória sombria dos criminosos que o precederam. Roger Kibbe transformou as rodovias em seus campos de caça pessoais, onde buscava e atacava mulheres vulneráveis. Sua jornada sombria para a infâmia começou com o desaparecimento de Lou Ellen Burley, em 1977. Burley encontrou Kibbe sob o disfarce de uma entrevista de emprego, uma farsa que levou à sua trágica morte. Por mais de 3 décadas, seu paradeiro permaneceu um mistério, deixando sua família em luto e sem respostas. O modus operandi de Kibbe era amarrar suas vítimas com cordas de paraquedas, silenciá-las com fita adesiva e cortar suas roupas antes de atacá-las e estrangulá-las. Em 1987, o reinado de terror de Kibbe sofreu seu primeiro grande desafio, quando ele agrediu Deborah Guffey, o que levou à sua prisão e subsequente condenação. Embora tenha sido inicialmente sentenciado a apenas 8 meses de prisão, essa prisão foi o catalisador para que as autoridades descobrissem a extensão de seus crimes. Armados com o depoimento de Guffey, os investigadores começaram a juntar as peças do horrível quebra-cabeça. Em 1981, Kibbe enfrentou as consequências de seus atos em tribunal, sendo condenado a 25 anos de prisão perpétua pela morte de Darcy Frankenpee, uma fugitiva de 17 anos. A verdadeira extensão de seus crimes só foi revelada em 2009, quando, numa tentativa de evitar a pena de morte, Kibbe confessou o assassinato de outras 6 mulheres. Essa confissão o livrou da pena de morte, mas o submeteu a 6 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Com o passar dos anos, sua vida na prisão foi comum, com interações mínimas com outros detentos. No entanto, o destino de Kibbe, assim como o de muitos assassinos, foi selado dentro dos muros da prisão. Na madrugada de 28 de fevereiro de 2021, por volta das 12h40, um oficial encontrou o corpo sem vida de Kibbe. O autor do crime foi seu companheiro de cela, Jason Budrow, um satanista autoproclamado, condenado à prisão perpétua por outro assassinato. O relatório da autópsia divulgado pela Amador County Sheriff's Office em 3 de março revelou que Kibbe havia morrido por estrangulamento manual. A morte de Kibbe, brutal e implacável, ilustra como a violência pode seguir seus alvos até os lugares mais inesperados, como as prisões, onde até os criminosos mais impiedosos enfrentam a ira de outros prisioneiros. Jeffrey Dahmer, conhecido por seus crimes perturbadores, foi assassinado na prisão onde cumpria pena desde 1991. Condenado pelo assassinato de 17 homens e meninos, Dahmer era notoriamente frio e insensível, e suas últimas palavras refletiam sua personalidade enigmática. Condenado a 957 anos de prisão, Dahmer sabia que nunca sairia em liberdade. Contudo, apenas 3 anos após o início de sua sentença, outro preso decidiu que a punição imposta pela justiça não era suficiente. Na prisão, Dahmer ficou conhecido por seu humor sombrio, que muitas vezes deixava os outros desconfortáveis. Ele chegou a fazer piadas como colocar um anúncio falso de canibais anônimos e provocava os guardas dizendo: "Eu mordo". Tudo mudou em um dia aparentemente comum, enquanto ele trabalhava em um serviço de limpeza ao lado de outros 2 detentos. Em um momento em que ficou sozinho com Dahmer, Christopher Scarver, um colega de prisão, decidiu agir. Armado com uma barra de metal, ele atacou Dahmer, deixando claro que estava em busca de sua própria forma de justiça. Quando os guardas finalmente encontraram Jeffrey, a cena indicava que o ataque havia sido intenso. Seu fim trouxe uma espécie de conclusão para muitos que ainda buscavam lidar com a magnitude de seus crimes. Durante seu julgamento, Dahmer permaneceu notavelmente impassível, uma característica que também definiu seus momentos finais. Confrontado com a morte, ele teria proferido suas últimas palavras, que ecoam com inquietação até hoje. "Não me importa se vou viver ou morrer. Vai em frente e me mate.
Esses casos revelam como o destino de criminosos notórios pode ser tão sombrio quanto os atos que cometeram. De ataques brutais a reações inesperadas, o fim de suas histórias na cadeia levanta reflexões profundas sobre justiça e vingança. Qual é a sua opinião sobre esses desfechos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar um like para apoiar nosso trabalho.